cristão namora? O que você entende sobre a palavra namoro? Qual é a referência bíblica que nós temos para namoro? Deus permite o discípulo namorar? O que seria um namoro cristão? Qualquer pessoa pode se apaixonar? E se eu estiver apaixonado por alguém, posso ir lá e me declarar? Bom, estas e muitas outras perguntas nós vamos responder hoje, nessa nova live, com um tema assim bem específico para os jovens. Meu nome é Paulo Ricardo, sou pastor aqui na cidade de Brasília, Distrito Federal, e nós vamos conversar hoje sobre o namoro do cristão. Olá, amados, paz e graça. Mais uma vez nós estamos aqui. Essa é a nossa primeira live do ano de 2021. Tivemos um tempinho aí de férias, de descanso, mas estamos retomando aí o nosso tempo. As nossas lives, elas não serão mais ao vivo, como elas estavam sendo, como acontecia antes, e que acontecia, na verdade, sempre aos domingos pelas manhãs. Agora as nossas lives são gravadas, essa mesmo está sendo gravada agora, e ela está sendo disponibilizada sempre aos sábados, ali por volta de 10 horas da manhã. Nós vamos disponibilizá-la no Facebook e com o link do arquivo no YouTube. A live gravada, ela dá mais liberdade para que você possa assistir num outro momento, mas eu quero pedir que você tenha cuidado para não cair no ostracismo. O ostracismo é quando você transfere para outro dia uma coisa que você poderia ter feito hoje, é você deixar para depois, é você adiar, delongar, postergar. Eu sugiro que você aproveite que as lives estão sendo gravadas e que elas são disponibilizadas logo na manhã de sábado, e tire um horário durante o final de semana para sentar com sua família, para assistirem juntos e aproveitarem ali para discutirem alguns pontos e comentarem sobre tudo o que vocês ouviram, o que vocês entenderam. Bom, na nossa live de hoje, Deus tem nos trazido uma palavra muito forte sobre o que nós devemos investir nesse ano no meio da igreja. E a palavra que nós temos recebido de Deus é fortalecimento das famílias. Então, nessa primeira live do ano, nós começaremos falando sobre como a família começa. Por isso, o tema é sobre o início de tudo, é o namoro do cristão. A segunda e a terceira live, nós iremos falar sobre a vida de santidade dos jovens. Nós queremos abordar ali vários pontos relacionados à santidade. Na quarta live, nós vamos falar sobre o namoro do cristão, e a partir da quinta live, nós começaremos a falar sobre casamento. E até o final do ano, nós queremos abordar ali diversos temas sobre conflitos no casamento, dificuldades na comunicação do casal, criação de filhos, expectativas e outros pontos. Portanto, anote aí na sua agenda esse nosso compromisso aos sábados. Se inscreve aqui no canal para receber avisos sobre os novos vídeos postados. E, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui, sempre nos acompanhando aqui nessas nossas lives. Então, vamos lá ao nosso tempo de hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre o namoro do cristão, né? Mas aí surgem muitas dúvidas, vários questionamentos sobre essa frase. O que seria o namoro do cristão? E o mais importante dela, que quando eu uso essa frase, todo mundo me pergunta, é o seguinte: cristão namora? Bom, depende.
O que você entende sobre a palavra namoro? Então isso é muito importante para nós conseguirmos identificar se o cristão namora ou não namora. Então o que seria a palavra namoro? O que você entende sobre a palavra namoro? Bom, a origem da palavra namoro, a etimologia da palavra, ela vem do latim e ela significa cortejar, galantear, afeiçoar-se, apaixonar-se, procurar conquistar, paquerar. Mas não é essa a interpretação que o mundo tem hoje sobre o namoro. Segundo a Wikipédia, né, o namoro é o seguinte, pondo aí para vocês. O namoro é a relação afetiva mantida entre duas pessoas que se unem pelo desejo de estarem juntas e partilharem novas experiências, inclusive sexual, sem estabelecer os deveres legais de um vínculo matrimonial perante a lei civil ou religiosa. Uau, que coisa linda, né? Ou seja, vou traduzir para vocês. O Wikipédia está querendo dizer aqui que namoro é uma permissão para pecar sem você assumir responsabilidades. E no próprio site da Wikipédia, ele ainda diz que namoro tem uma correlação com a expressão ficar. E aí fomos atrás do que a Wikipédia considera ficar. E lá diz o seguinte, é uma gíria designada a uma relação afetiva sem compromisso, que normalmente não tem um componente de fidelidade, uma vez que pode resumir-se a um encontro de apenas um dia ou uma noite. E continua. Este pode implicar somente uma troca de beijos e carícias, ou resultar também no envolvimento mais íntimo de caráter sexual, mas que não se prolongará por muito tempo. Uau! 2 vezes! Então por que nós não usamos a palavra namoro entre nós? É porque hoje em dia a palavra namoro ela se refere a um relacionamento entre 2 jovens que querem apenas se curtir. É um relacionamento sem nenhum compromisso. Geralmente, na maioria das vezes, esses namorados praticam também pureza sexual. Portanto, não é um relacionamento que corresponde ao padrão de Deus. Então, quando as pessoas me perguntam, crente namora? Depende. De qual namoro você está falando? Do namoro da etimologia da palavra ou do namoro como nós conhecemos hoje? Porque o namoro conhecido hoje é isso aí que a Wikipédia descreve. Mas a etimologia da palavra diz diferente. Diz que é cortejar, galantear, se afeiçoar, se apaixonar. É completamente diferente. Agora, qual a referência bíblica que nós temos para namoro? Nenhuma. Nenhuma referência bíblica. A palavra de Deus ela fala de compromissos pré-nupciais, que é o noivado, e trata do noivado, e fala de compromissos pós-nupciais, que é o casamento, é o sexo, é a relação sexual, é a vida comum. Na Bíblia não há nenhuma referência para o namoro. Na Bíblia nós vemos histórias de casamentos que se iniciaram num processo de observação, de galantear, de se enamorar, de se apaixonar, de se afeiçoar, entendeu? De admiração de um ao outro, de cortejo, de conquista, e que terminaram num casamento, mas nunca de namoro como nós conhecemos hoje. E aí as pessoas me perguntam assim, então você está me dizendo que Deus não permite um discípulo namorar? No namoro de hoje, não! No namoro da observação, da contemplação, do cortejo, sim! Entretanto, existem condições de maturidade que são necessárias para que 2 jovens
se observem, se contemplem, se enamorem. E nesse relacionamento devem haver duas características fundamentais, que eu costumo dizer que assim, se não tiver essas duas características fundamentais, não é o que nós conhecemos de um namoro cristão, de um relacionamento saudável, que são compromisso e pureza. E nós encontramos esses dois compromissos na Bíblia, e vamos ver agora cada um deles: compromisso e pureza. A palavra que temos ali para compromisso é Mateus, capítulo 5, versículo 37, que diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passar daí vem do maligno. O primeiro sim você dá quando se compromete. O segundo sim você dá quando você cumpre. Um discípulo de Cristo, ele tem que ter palavra. Você não pode se declarar para uma menina que ela é a mulher da sua vida e depois, daqui a alguns meses, algumas semanas, ela já não é mais. É a sua palavra que está em jogo. Aí você pode dizer assim: não, mas quando eu falei isso eu não estava falando sério. O texto que cabe aqui é Provérbios 26, 18 a 19. Que ele diz assim: como um louco que atira fogo, flecha e morte, assim é um homem que engana o seu irmão, que engana o seu amigo, o seu próximo, e diz: olha, eu fiz isso por brincadeira. Romanos, quando fala sobre os homens do final dos tempos, diz que eles seriam infiéis nos contratos, infiéis nos acordos. Então, quem está entrando num relacionamento tem que ter duas características, e a primeira delas é compromisso. Ter palavra. Se o homem não tem palavra no momento em que ele está se compromissando, se aliançando com uma mulher, dificilmente ele terá para manter esse casamento por muitos anos. E a segunda palavra é pureza. Compromisso e pureza. E a palavra que eu tenho para pureza é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 3 a 8. Que ela diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência dos desejos, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também vô-lo dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou à imundície, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vô-lo dá o seu Espírito. Um discípulo de Cristo, ele não pratica impureza. Deus não permite qualquer prática ou pensamento que envolva sexo entre pessoas solteiras. A vontade de Deus é essa, é isso que Paulo está dizendo: a vossa santificação, que vocês se abstenham, se mantenham longe da prostituição e que cada um saiba usar o seu corpo em santidade e honra. Não na paixão dos desejos. Ah, porque eu estou com vontade, eu estou com desejo, meu corpo está pegando fogo. Paulo diz que isso é próprio daqueles que não conhecem a Deus. E ele ainda diz mais: de ninguém iluda ou defraude o irmão,
O que é iludir? É você iludir, é defraudar, é você dizer que ela é a mulher da vida, que você está apaixonado e depois você engana ela. E a palavra diz assim, não faça isso, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. E Deus não te chamou para ser um homem imundo, mas para ser santo. Então, amados, compromisso e pureza. Então, baseado nisso, o que nós entendemos que seria o namoro cristão? O que seria o namoro cristão? Se é que eu posso dizer de namoro. É um processo de amizade entre duas pessoas. Um processo de amizade. Onde se observam qualidades um do outro. Com o intuito de tomarem uma decisão para ver se querem ou não assumir um compromisso de se casarem e de se tornarem um, para serem úteis ao propósito do Senhor como família. Lembrando-se sempre que a pessoa é sua irmã, é seu irmão em Cristo, e que vocês vão estreitando esse relacionamento de amizade com o interesse do casamento, mas sempre sem se enganarem e sem se defraudarem. E aí, você pode me perguntar, mas por que eu não posso namorar com alguém que eu gosto, sem me comprometer para o casamento, sem sexo, só para pegar na mão, porque eu sou muito carente? Amados, olha, se você não pretende casar com aquela pessoa, então você só tem que ser amigo dela, sejam bons amigos. Enquanto você não tem certeza do que você pretende, enquanto você ainda não está convicto, enquanto você não quer, não parta para tomar decisões que vai machucar a outra pessoa. Espere o sentimento amadurecer, não tenha pressa, não seja inconsequente, não machuque aquela pessoa, não defraude ela, porque o Senhor é vingador. Quem disse que vocês só podem estar juntos se forem namorados? Sejam amigos. Sejam amigos. E aqui eu quero trazer uma palavra. Cuidado com pessoas que têm carências afetivas. Cuidado. Porque essas pessoas que têm carências afetivas, eu só quero pegar na mão, eu só queria poder dizer para as pessoas que eu tenho um namorado, que eu tenho uma namorada. Amados, é egoísmo envolver outra pessoa com você apenas para lhe suprir, para suprir as suas carências e depois você descartar essa pessoa. Você está usando ela. Por isso que a palavra diz que Deus vai se vingar. Porque é uma filha amada, é um filho amado. E o Senhor não vai permitir isso, que você cause grande mal àquela pessoa, que você namore com ela, apenas para suprir as suas carências, se divertir. Mesmo que o namoro seja sem pecado, seja sem pureza, mas você está estragando aquela pessoa e Deus vai cobrar isso de você. E aí você pode me perguntar assim, qualquer pessoa pode então se apaixonar? Sim, ué. A paixão é um sentimento, é uma emoção. E estar apaixonado é estar gostando de alguém. Paixão é aquilo que faz seu coração bater mais forte, não há nada errado. Não há erro em você gostar de alguém, mas você deve colocar esse sentimento debaixo da vontade de Deus, porque a paixão ela pode ser algo bom, que agrade a Deus, ou ela pode ser algo carnal e pecaminoso. Se você está apaixonado por alguém, busque ajuda para que esse sentimento ele seja direcionado para estar debaixo da vontade de Deus, para que não se torne algo carnal e pecaminoso. E aí, a próxima pergunta é: se uma pessoa não está pronta e ela se apaixona por alguém,
Olha, não tem problema. Nós não podemos proibir uma pessoa de gostar de outra só porque ela não está pronta. É normal as pessoas se apaixonarem, gostarem. O problema é o que você faz com esse sentimento. O errado é você sair namorando com todo mundo só porque você está gostando da pessoa, só porque surgiu um sentimento no seu coração. Esse sentimento que surge, ele precisa ser colocado dentro da vontade de Deus, porque ele pode ser um sentimento ruim. Eu conheço irmãos que se apaixonaram, que começaram a gostar de pessoas não convertidas, de pessoas casadas. Essa paixão, ela é ilícita e ela precisa ser abandonada. Por isso que eu estou lhe dizendo que toda paixão tem que estar submissa à vontade de Deus e você tem que ter controle sobre as suas paixões. E aí, ainda dentro disso, a pergunta é, se eu estiver gostando de alguém, e eu posso ir lá e me declarar, porque eu não estou me aguentando. Eu preciso contar para aquela pessoa que eu gosto dela, que é para ela ficar sabendo. Eu posso ir lá e me declarar? Não! Não! Porque a simples declaração de amor manifesta as suas intenções e desperta na outra pessoa um interesse que às vezes ela não tinha. Às vezes a pessoa estava quietinha, né, dela. E aí você chega lá e diz assim, olha, eu quero dizer para você que eu estou apaixonado por você, porque você é a mulher da minha vida. E aí aquela pessoa se desperta, diz, olha, alguém está gostando de mim. E aí depois você descobre que não é ela e você machucou a pessoa. Você só pode declarar o seu amor para aquela pessoa que você vai honrar a sua palavra. Dizer coisas do tipo, eu te amo, você é a mulher da minha vida, são declarações que nos comprometem e que falam de intenções para o casamento. E eu só devo me declarar depois que eu tenho plena, clara certeza da vontade de Deus, das reais intenções de me casar com aquela pessoa e de buscar ajuda no corpo de Cristo, buscar conselhos. Só depois disso é que eu posso ir lá e me declarar. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Se eu fosse pai de uma menina, e se eu soubesse de que algum rapaz mexeu com os sentimentos dela, que disse para ela que ela era o amor da vida dele, que ela amava, e que ele sonhava com ela toda noite, e que eu souber que ela está encantada com o rapaz, mas que depois eu souber que esse rapaz andou falando isso para outras garotas, e que porque descobriu que ela não era mais a mulher da vida dele, eu ia amorosamente chamar esse garoto para uma conversa, na expectativa de que aquela minha conversa com ele faça ele entender o prejuízo que ele causou à minha filha com esse tipo de comportamento. E eu garanto para vocês que uma ou duas imposições de mão na cara dele ia fazer ele mudar de opinião e parar de machucar o coração das irmãs. Amados, isso é muito sério. Sair por aí se declarando só porque o seu coração se inclinou para aquela pessoa é terrível. É agressivo, é violento. Se a pessoa estiver sabendo dos seus sentimentos, já vai ficar difícil você sair desse relacionamento. E caso você descubra que ela não é a sua prometida, como é que você vai sair sem causar danos a essa pessoa? Por isso, o nosso conselho é que seja o mais discreto possível. O mais sutil, observe a pessoa sem fazer propaganda, sem fazer alarde, sem contar isso. Agora, caso a pessoa fique sabendo por algum motivo e ela descubra os seus planos, você deve deixar claro para ela de que você ainda não tem certeza dos seus sentimentos e que você ainda não está definido a se comprometer, para que a pessoa não seja enganada. Não pode nem se nomear no meio dos jovens as famosas cantadas.
Não são corretas declaração de amor, flertes, paqueras, qualquer coisa, se você não está decidido a seguir em frente, a se comprometer com aquela pessoa. Agora uma pergunta que é muito importante a gente trazer isso para os jovens, assim, eu posso me apaixonar por alguém não cristão? Olha, eu diria que se apaixonar, ter sentimentos, você até pode, mas você deve colocar o Espírito de Deus para conduzir essa situação, e o Espírito de Deus colocará o seu coração no lugar certo, lhe removendo completamente esse sentimento, uma vez que a Bíblia ela condena a união de um cristão com um não cristão. Muitas pessoas consideram essa ideia retrógrada e vai falar assim, Paulo, você está vivendo um mundo estranho, diferente, o mundo hoje mudou. Eu quero dizer para vocês o seguinte, o ensino bíblico ele é muito claro. Alguém que já nasceu de novo não deve procurar relacionamento romântico de intimidade com uma pessoa não cristã. O texto que nós temos para isso é 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15, que diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o descrente? Amados, que parte? Que comunhão? Que harmonia? Que justiça há? Nenhuma! São caminhos completamente diferentes. São vidas completamente diferentes. Quem está no reino de Deus é filho de Deus. E quem está no mundo, vivendo uma vida de pecado, é filho de Satanás. E se um filho de Deus se casa com a mulher do mundo, ele vai ter Satanás como sogro. Só isso. Quais os tipos de pessoas que eu não devo de maneira nenhuma me envolver? A primeira delas é o incrédulo. Ou o não cristão. Vou chamar assim, o não cristão. Porque a Bíblia condena o relacionamento com 4 tipos de pessoas. A palavra orienta que você não se envolva de maneira nenhuma com 4 tipos de pessoas. Então vamos lá. A primeira delas, não cristão. O texto de Amós fala sobre isso. Acaso andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Então, primeiro, os não cristãos. A Bíblia me orienta a não me relacionar com eles. Segunda pessoa, os que se dizem cristãos, mas não vivem como cristãos. 1 Coríntios 5:11 diz assim, mas agora vos escrevo que não vos associeis, não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, com esse tal nem sequer comás. Então a Bíblia condena o relacionamento do cristão com o não cristão e condena o relacionamento de alguém que é cristão, sério, puro, com uma pessoa que se diz cristã, mas não vive como cristão. Tem um terceiro tipo de relacionamento que a Bíblia também condena. Os coléricos, os iracundos. Provérbios 22:24 diz assim, não faça amizade com o iracundo e nem ande com o homem colérico. Amadas, falo agora para as irmãzinhas, se você estiver observando o garoto, e o garoto for colérico, iracundo, pavio curto, nervosinho, fuja. Fuja. A palavra fala que você não pode nem andar com ele. E por último,
os que vivem desordenadamente. O texto é 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, diz assim: mando-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Então, esses 4 tipos de pessoas você tem que manter distância e a Bíblia te orienta a que você não se envolva com eles. Os incrédulos, os não cristãos, os que se dizem ser cristãos, mas vivem como não cristão, né? Os coléricos e os que vivem desordenadamente. Então esses, você mantenha-se longe. Então, o que eu devo fazer se eu estou gostando de alguém? Vamos lá, Paulo, me ajude aí. Estou gostando de alguém, o que eu devo fazer? Essa pessoa não é iracunda, não é um não cristão, ela não está se comportando de uma forma desordenada, entendeu? É um cristão correto, eu estou gostando dela, o que eu faço? Bom, primeiro você deve ter certeza de que isso não é apenas uma paixão. Porque a paixão ela é momentânea, ela é passageira. Tá? Você precisa identificar se aquilo que você está sentindo se está sendo transformado num amor verdadeiro. E para isso é importante você buscar conselho, você buscar ajuda, colocar isso diante de outras pessoas, para que essas pessoas possam te aconselhar. Tá bom? Enquanto esse sentimento estiver amadurecendo, ele estiver se confirmando, você deve desenvolver apenas uma boa amizade com aquela pessoa. Observe as qualidades dela, né? Mas até você ter certeza do que você sente, não faça nada que possa comprometer você. E não fale nada que possa comprometer você. Seja amigo, observe, ore, busque conselho. E aí, se tudo se confirmar, vocês partem para o compromisso. E aí você me pergunta, mas que compromisso é esse? O que é esse compromisso? Bom, é a declaração que 2 jovens fazem um para o outro, de que se amam, de que estão bem intencionados para o casamento. Este é o que nós poderíamos dizer que é o namoro do discípulo. É aquele momento que você está namorando a pessoa e você tomou a decisão. É essa mesmo que eu quero. Aí você vai partir agora para o compromisso, que é o noivado. E quando esses 2 jovens se comprometem a esse nível, a esse ponto, aí é necessário que esse fato seja comunicado à igreja, para que os outros irmãos saibam e para que os outros irmãos orem por esse relacionamento e por esse casamento que está se iniciando ali. E aqui é que se dá o planejamento de todas as etapas para o casamento. Então, partem para o noivado. Aí você pode me perguntar assim, tem um limite de idade para se comprometer? Bom, não há um limite de idade, porque idade ele não é um critério completo de maturidade. Né? Tem jovens aí de 18 anos que são mais maduros do que jovens de 25, 26 anos. Mas existe um nível mínimo de maturidades 4, que nós exigimos para que a pessoa assuma um compromisso sério de casamento. Né? Então, quais são essas maturidades? Vamos lá, 4. Maturidade física, maturidade espiritual, maturidade emocional e maturidade financeira. E quem pode se comprometer? Todo aquele que alcançou esses níveis de maturidade. Então vamos lá, o que seria maturidade física? Eu não posso exigir uma idade da pessoa, porque a Bíblia não exige isso. Mas eu preciso ter garantia de que aquela pessoa que está indo para o casamento, ela tem condições físicas, uma maturidade física que permita a ela enfrentar, por exemplo, uma relação sexual, enfrentar uma gravidez. Então essa pessoa ela tem que ter, no caso da menina, pelo menos
Um útero maduro, eu não vou permitir que uma garota de 12, 13 anos, aí alguém pode chegar para mim e dizer assim, não, mas a Bíblia não menciona casamento com meninas muito novas. Sim, mas eu preciso que ela tenha pelo menos maturidade física para enfrentar uma relação sexual e enfrentar, por exemplo, uma gravidez. Segundo ponto seria maturidade espiritual. O que seria maturidade espiritual? Compromisso com Deus. Eu preciso saber se essa pessoa está bem compromissada ou se ela está apenas ali visitando, se ela está bem fundamentada, se ela conhece os princípios. Até porque no casamento eles vão estar começando ali uma igreja na casa deles. Se essas pessoas têm submissão às autoridades, se tiverem dificuldades na submissão à autoridade, dificilmente vão caminhar bem no casamento. Se não estão envolvidos na prática de pecados. Então tudo isso diz respeito à maturidade espiritual. Tem pecado? Os pecados foram confessados? Terceiro ponto, maturidade emocional. O que seria isso? Se o garoto é responsável, se a menina tem habilidade para assumir uma casa, se eles têm bom relacionamento com os pais. Dificilmente uma menina que não tem um bom relacionamento com os pais vai se submeter ao marido, entendeu? Se são mansos, se o rapaz tem um espírito de mansidão, ou se perde a paciência com muita facilidade. Então tudo isso é maturidade emocional. E o quarto ponto, maturidade financeira, que significa ter condições financeiras de assumir as despesas da casa. Aí você vai me perguntar assim, quais as qualidades eu tenho que observar na pessoa com que eu quero me comprometer? Bom, a Bíblia não menciona essas qualidades que devam ser observadas no garoto ou na garota para o casamento. A Bíblia não menciona. Até porque quem vai casar é você. E por isso é importante que você saiba qual é o perfil de qualidades que você deseja para o seu futuro marido, para a sua futura esposa. E aqui vai uma dica, não baixe o padrão. Meninas, não baixe o padrão. Se não encontrou o rapaz dentro das suas características, daquilo que você espera de um homem, não baixe o padrão. Espere em Deus que ele vai aparecer. Não casa com o primeiro no desespero. Tá bom? Você que tem que identificar essas qualidades. Porque eu posso chegar para o rapaz e dizer assim para ele, olha, observe uma mulher que não seja reclamona, que não reclame demais. E ele pode chegar para mim e pode me dizer assim, eu amo mulher faladeira. Eu amo mulher que fica no meu pé do ouvido o dia todo, o dia inteiro. Amados, quem sou eu para dizer que ele está errado? Da mesma forma, eu posso chegar para a menina e dizer assim, olha, observe um homem que não seja preguiçoso. E ela vai chegar para mim e vai dizer assim, tio, meu sonho é casar com um jovem vagabundo que vai ficar o dia todo empinando pipa. E eu vou perguntar assim para ela, minha filha, vocês vão viver de quê? E ela vai me responder assim, vamos viver de amor. Oh, que romântico. Então, é vocês que têm que identificar isso. Mas já que a Bíblia não menciona esses pontos, mas se você tem um pouquinho de juízo e você aceitar conselhos, aí eu vou mencionar aqui alguns pontos que eu relacionei como um checklist que eu fiz quando eu observei Lau, quando eu estava observando ela para casamento. Eu fiz um checklist e aí eu marcava lá as coisas que eu identificava nas meninas. Então, penso que pode ser útil para você também e eu vou colocar aí para você. Bom, então o rapaz, ele seria bom que ele observasse na moça mansidão, se ela é mansa, se ela é submissa, se ela é pronta para ajudar, se ela é alegre, se ela está sempre grata a Deus, se ela não é reclamona, mas se ela é trabalhadora, se é responsável, se é bem relacionada com os pais.
se é organizada, se é discreta e se é feminina. Já a moça deve observar se o rapaz é amoroso, se ele não é egoísta, se ele não é iracundo, se ele é decidido, se ele tem iniciativa, que ninguém merece casar com um homem sem iniciativa, se ele é trabalhador, se ele é responsável, se ele é fiel, se ele é cumpridor de promessas, se ele é firme, seguro, se ele é corajoso, se ele é cheio de fé para enfrentar dificuldades, se ele é dado ao serviço, se ele é fervoroso no relacionamento e no serviço a Deus. E aí você pode me dizer assim, a porta é estreita, mas eu vou dizer para você, olha, quem passou pela porta do reino, passa por essa porta. Porque quando a gente passa pela porta do reino, a gente abre mão da vida, a gente toma a cruz, a gente renuncia a tudo, a gente nega nós mesmos. Então, quem passa por essa porta do reino, consegue passar por essa porta. E eu vou dizer uma coisa para você, não é necessário que o rapaz ou a moça seja tudo isso, não é necessário que a pessoa preencha todo o checklist, mas é necessário que seja uma pessoa ensinável e que esteja disposta a aprender, a mudar, a ganhar essas características. É importante que seja uma pessoa que tem disposição de ser ajudada nessas áreas e que ela se comprometa de que ela está disposta a mudar. E que ela saiba o que está faltando no outro e o que está faltando nela mesma. Por isso, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte, vamos lá. Quando o rapaz anota a lista da menina para ele fazer o checklist, que eu tenho certeza que você anotou aí, né? Anote o seu também. Porque você tem que lembrar que você vai estar observando a menina, mas a menina também vai estar te observando. Então é importante que você também anote o seu para você saber o que em você precisa mudar. Tá bom? Bom, vamos lá. O que eu faço se eu percebo que alguém está se aproximando de mim, gostando de mim, mas eu não tenho interesse na pessoa? Bom, não iluda outra pessoa. Não brinque com os sentimentos dela. Não queira ser conquistado pela pessoa só para lhe agradar, só para mostrar que você é o bonzão, a bonzona. Não, Mas também você não deve cortar o vínculo com aquela pessoa, machucar ela, desprezar ela. Não. Você deve tratar a pessoa com honra. Deve ser amigo dela, você só não pode iludir ela. Sempre deixando claro de que você não gosta. Sem precisar dizer isso, mas também não precisa estar brincando com os sentimentos da pessoa. Tá bom? Aí você vai me perguntar assim, então, Paulo, o que deve acontecer no relacionamento entre dois comprometidos? Eu me comprometi com Lau, eu e Lau somos noivos. O que deve acontecer no nosso relacionamento? Bom, antes de tudo, os dois comprometidos são o quê? Irmãos. Não pode acontecer nenhum tipo de carícia, nenhum toque que você não possa ter com qualquer outra pessoa que seja irmão em Cristo. Da mesma forma que não pode haver nada que estimule a sensualidade. Quando eu fiquei noivo de Lau, quando nós nos comprometemos, uma das primeiras coisas que Lau falou para mim foi o seguinte, assim, não toque no meu cabelo. Porque tocar no cabelo dela estimulava ela. E não era isso que a gente queria. Nós queríamos viver um relacionamento de santidade, de pureza. Então, vocês podem fazer o quê? Qualquer coisa que você faria com um irmão ou irmã em Cristo. E carícia, nenhuma carícia que estimule a sensualidade. Aí a pergunta que todo mundo me faz é a seguinte, que tipo de contato físico os solteiros comprometidos podem ter? Posso pegar na mão? Deixa eu falar um negócio pra você. Uma vez me perguntaram assim, e na mão, e mão, pode? Eu perguntei assim, mão o quê? O quê? É mão na mão? É mão aonde e o que na mão?
A gente tem que ser muito claro. Até se casarem, os comprometidos são o quê? Solteiros diante de Deus. E eles não podem ter nenhum tipo de comportamento, não podem praticar nenhum tipo de carícia que estimule a sensualidade. Se lembre que ele é seu irmão, de que ela é sua irmã, e de que vocês devem ter cuidado um com o outro, para que não excitem, para que não provoquem sensualidade. Nada de acariciar perna, pescoço, costa, barriga, qualquer parte do corpo que inflame a sensualidade. Recentemente eu vi 2 solteiros juntos e se permitindo, assim, um toque no braço. E eu tava só assim, conversando no meio do grupo caseiro e os dois assim. Eu digo, não, para. E aí, o rapaz, na hora quando eu fui conversar com ele, ele falou assim, não, mas eu tava tranquilo. Não tava me causando nada. E eu brinquei com ele, eu falei assim, olha, se você disser pra mim que ela vai tocar no teu braço e você não vai ficar excitado, eu vou falar pra ela não casar com você porque você é gay. Porque é mentira, homem nenhum, que uma mulher fica alisando o braço dele e o cara não sente nada. Se você não sente nada, você tem algum problema. Vou te levar para fazer um tratamento. Ou você está mentindo para mim. Ou você precisa fazer um tratamento. Ou então você é gay. Amados, juízo. É irmão em Cristo, é irmã em Cristo. Nada de ficar trocando carícias, de ficar tendo qualquer tipo de comportamento que excite a outra pessoa. Ser prudente. De preferência, toque apenas na mão, pegue na mão. Mas nenhum outro tipo de carícia que estimule. E aí os mais fogosos me perguntam assim, nós podemos beijar na boca? E eu vou dizer assim, olha, existe 2 tipos de beijo na boca, né? O primeiro que envolve uma grande sensualidade e o segundo que envolve apenas um toque de lábios, só um toque. O primeiro tipo, ele é tipicamente sensual e ele é ilícito entre solteiros, porque ele é só permitido para o casamento. Aquele beijo de língua fogoso, ele é para o casamento. Guarde a sua língua, tá? Para o casamento. Agora, o segundo, eu já vi irmãos que disseram assim, eu dou um beijo nela assim, só encosto os lábios e é tranquilo, a gente não peca. Amados, é arriscado. Por isso a nossa resposta é não. Não evite até o beijo que você considera que seja natural. Não. A boca é um lugar muito sensível, que envolve muita sensualidade, por isso, melhor não. Uma frase que a gente costuma dizer é o seguinte, beijo é como ferro elétrico. Você liga em cima, esquenta embaixo. Por isso nós orientamos os solteiros a que evitem qualquer tipo de contato que esquente embaixo. Evitem ficar conversando sozinhos em lugares fechados, lugares desertos, estacionamentos dentro de casa, dentro do quarto, porta fechada. De jeito nenhum. Busquem lugares públicos onde vocês estejam acompanhados. Se o rapaz vai levar a menina em casa, nada de ficar conversando do lado de fora, num bequinho. Deve entrar em casa, ficar com a família da moça. Caso a família não esteja presente, saia de lá, fuja. Sejam santos, sejam prudentes. E aí alguém me pergunta assim, mas nós já estamos com a data do casamento marcada. É errado se eu fizer alguma carícia? Um beijinho? Bom, até a hora do casamento vocês são o quê? Solteiros. Qualquer prática ou qualquer pensamento que envolva sensualidade
é pecado. Muito importante a gente deixar isso claro, amados. Importante que a gente saiba até onde nós podemos ir, qual é o nosso comportamento, o que Deus espera de nós. Entendeu? É muito importante a gente saber disso. A gente saber quem nós somos. Que nós somos seres humanos, maus. E que o pecado está batendo na nossa porta. É importante a gente saber disso. É importante a gente saber que nós precisamos fugir do pecado. É importante a gente saber que eu não posso defraudar as pessoas, eu não posso enganá-las. É importante saber isso. Por isso, o que eu preciso fazer? Me relacionar com as pessoas, me relacionar com as meninas se relacionar com os rapazes, observando, com o checklist na mão, observando. Poxa, gostei daquela característica, gostei daquilo ali. E você vai. E na medida que aquele relacionamento vai crescendo, você em momento nenhum pode se declarar, até que você tenha convicção. Busca conselho, aí depois que você tem convicção, já está aconselhado, a menina é madura, tem as maturidades dela, o corpo dela está maduro, a emoção dela está madura, você também corpo maduro, emoção madura, tem maturidade financeira, tem condições de sustentar uma casa, e aí é o momento de você se declarar, pede ajuda, e a igreja vai anunciar diante dos irmãos de que vocês estão partindo para um compromisso já com vistas ao casamento. E até lá, mantendo vida de santidade, nada de trocar carícias, nada de toques, nada de intimidades, vida de santidade. Eu queria finalizar aqui esse tempo lendo de novo com vocês o texto que nós abrimos aqui a palavra. Nós vamos ler ele aqui de novo, que é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 3 a 8, que é o texto que nós vamos abrir a próxima live da semana que vem, que nós vamos falar sobre santidade. E o texto é: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Semana que vem continuamos falando sobre santidade, sobre pureza, e aguardo vocês. Beijo no coração.